Tu és santo, só tu és santo. O que é que te motiva na vida? O que me motiva é que, tipo, eu não sei explicar muito bem, mas foi um dia, eu posso dar o testemunho? Sim, claro. Foi um dia na minha casa que, tipo, que eu me entreguei mais pra Deus. Foi um dia, nem era nessa casa, foi na minha casa antiga. Eu tava dormindo, aí eu vi, tipo, uma cara preta. Daí eu, pronto, falei, tá repreendido em nome de Jesus e comecei a chorar, sabe? Aquele choro de criança, eu nunca vi isso. Daí, então, comecei a chorar. Aí eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E nesse momento que eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, eu só vi uma luz branca. Uma luz branca tapando a minha cara e, tipo, escondi embaixo da coberta porque tava com medo. E meu pai chegou, ele chegou repreendendo tudo. O engraçado é que ele chegou, glória a Deus, Jesus, e eu, ó, calma, deixa eu pensar aqui o que acabou de acontecer. Então, e depois, mais tarde, depois de uns dias, de umas semanas, foi descoberto uma flor de macumbaria na minha casa. E daí a minha mãe pegou, repreendeu, a casa toda procurou se tinha mais alguma coisa e repreendeu. Depois desse dia, eu só chegava na igreja gritando glória a Deus. Eu fui lá, Deus me livrou e o que me motiva nesse dia a dia é Deus, porque tipo, ele é a chave de tudo. Não tem como você fazer uma coisa sem saber a opinião dele. Você tem que saber o que ele decide para a sua vida. Tudo. Quem pode aplaudir a Deus disso? E então, o que é que motiva a nossa vida? É o tema de hoje. Dia 13, eu chamo de capítulo, não é? Porque isto era para se fazer todos os dias, mas nós só fazemos uma vez por semana. E então está aqui uma frase de um homem chamado Thomas Carlyle. E diz, um homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Há coisas que às vezes dirigem a nossa vida e nós nem percebemos que ela dirige a nossa vida. Uma delas é a culpa. Às vezes nós somos dirigidos pela culpa. Culpa de algo que se passou no passado, culpa de algo que nós não conseguimos ultrapassar, ou até nos sentimos culpados por algo que não conseguimos evitar, por algo que falámos, por algo que fizemos que acontecesse na vida da outra pessoa e somos dirigidos pela culpa. E o que é que este capítulo diz sobre isto? Que muitas vezes o passado controla o presente e o futuro. E o que eu vos quero dizer é que em relação ao passado não temos de fazer nada, já passou. O dia da manhã pertence a Deus e a gente tem que viver o dia de hoje como se fosse o último. O que é que nós temos que aprender a fazer para deixarmos ser dirigidos pela culpa? Primeiro, perdoarmos a nós próprios e permitir que Deus nos perdoe. Porque muitas vezes nós não permitimos que Deus nos perdoe e então a culpa continua sempre. E temos que perdoar. Temos que perdoar porque os erros que nós cometemos, todos cometemos. Ninguém está livre de cometer erros. Os que já cometemos estão cometidos, hoje podemos cometer e amanhã poderemos vir a cometer. Ninguém vai estar livre disso. Mas não é isso que nos vai definir como pessoas. O que nos define como pessoas é sabermos quem somos, sabermos para onde é que queremos ir e da maneira como lidamos com esses erros. Porque se nós nos fizermos vítimas dos nossos próprios erros, nós nunca vamos deixar de sentir culpa. E então nós vamos ser escravos. Escravos da culpa. E então não vamos poder fluir de uma outra maneira. De uma maneira pacífica, de uma maneira espiritual. O crescimento espiritual aí não vai acontecer. Porque nós vamos continuar escravos. Porque há muitos modos de escravatura. E este capítulo, para mim, fala em modos de estarmos escravos. E a culpa é uma delas. A outra é estarmos presos ao ressentimento e à raiva. Infelizmente,
no nosso meio, em nós, a dificuldade em perdoar existe. A dificuldade de guardar o nosso coração existe. Nós somos humanos, somos carne. Mas para avançarmos, para sermos melhores, um dia após o outro, liberar perdão é essencial. E a gente às vezes pode pensar que estamos a liberar perdão em prol de outro. Não. Liberamos perdão em prol de nós mesmos. Porque quando nós perdoamos, o nosso coração limpa. E quando o nosso coração limpa, fica apto a receber outros sentimentos, como o amor, a generosidade e a bondade. Sem perdão, isso não vai acontecer. Porque a gente às vezes até pode esquecer. Mas quando esse assunto volta, o ressentimento faz-se sentir. A mágoa faz-se sentir. E então o nosso coração abre uma brecha. E quem é que aproveita brechas? E o inimigo começa a trabalhar nessa brecha. E a raiva começa outra vez a vir ao de cima. O ressentimento começa a vir ao de cima. E quando nós damos por isso, já o nosso coração está repleto de coisas que não são agradáveis ao Senhor. Perdão. Eu sei que é difícil perdoar. É um processo. A gente não perdoa de hoje para amanhã. É um processo. Mas é importante identificar o que é que temos que perdoar em nós e perdoar nos outros. E isso é um processo. É um processo connosco. É um processo, se precisarem de ajuda, de orientação, de conversa, procurar. O perdão é essencial para o crescimento espiritual. A gente não cresce, pensa que cresce. Mas sem perdão a gente não cresce espiritualmente. Ficamos estagnados. Ficamos estagnados. E outra coisa que às vezes nos escraviza, a todos, não é só aos jovens, o medo. Medos. Para mim o medo pode implicar timidez, falta de autoestima. O medo implica falta de ousadia para fazer aquilo que nós às vezes fazemos tão bem e temos vergonha de mostrar que fazemos bem. O medo paralisa. E nós paralisados, o que é que acontece? Paramos. E o que é que Deus quer que nós façamos? Que sigamos. Este ano o tema é expandir. Por isso nós temos que trabalhar o medo. E temos que orar com o espírito de ousadia. Ousadia de Paulo, coragem de Paulo. Aquela ousadia em que não havia medo, mesmo sabendo que poderia haver uma consequência daquilo que ele estava a fazer, mas ele estava a fazer o que era certo. Temos que deixar de ter medo de dizer o que é certo e de repreender aquilo que é errado. Tenho a fazer agora a pergunta, ela achava complicado dizer quando é que Deus tinha passado a ser Deus. E eu disse, mas Deus não é complicado, as pessoas é que complicam. Deus não tem meio termo, Deus não tem talvez, Deus é sim ou Deus é não. Não há. E tudo o que a gente precisa de aprender está aqui. Está aqui. Não há área cinzenta. Talvez se eu... Não. É o que é certo e é o que é errado. Mas às vezes na vossa idade e na minha, eu sou convertida há poucos anos, muitos de vocês nasceram em berço evangélico, cresceram, e não há muito tempo que eu comecei a ter o espírito de ousadia de evangelizar, e o princípio para mim, eu chegava a ter vergonha de dizer que era evangélica, era tudo muito um segredo. É natural isso acontecer. E no vosso meio de escola é mais natural ainda. Porquê? Porque vocês têm necessidade de ser aceitos. Que é uma necessidade do ser humano. E sabem porquê que a gente tem necessidade de ser aceito pelo homem? Porque a gente não compreende nem sente o amor de Deus. A partir do momento em que a gente sente e compreende o amor de Deus, essa necessidade desaparece e os medos desaparecem. Outra coisa que nos faz escravos, em todas as idades também, o materialismo. Embora ele se faça valer de maneiras diferentes consoante as idades. A loucura de ter um iPhone. A loucura de ter o carro, o último carro. A loucura de ter a roupa da moda. Por que não a loucura
sair na rua e dar comer um sem-abrigo? Porquê não a loucura de procurar uma irmã ou um irmão que há tanto tempo não aparece na igreja? O materialismo suga-nos. O capitalismo suga. E a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Deus não diz que a gente deve viver na miséria. Não é isso que nós falamos nisso. Nós temos direito às melhores coisas. Mas a prioridade sempre é Deus e ter em mente que aquilo que nós temos é porque Deus permite que nós tenhamos. Porque a partir do momento em que Deus disser não vais ter mais, nós nem vamos perceber, mas de repente ficamos sem nada. Porque Deus faz assim. E muitos às vezes não alcançam certas coisas porque não estão preparados para as ter. Porquê? Porque vão passar a amar mais o dinheiro do que a Deus. Por isso é que há pessoas que às vezes não sabem aquilo que é amar. Não conseguem mais. Porque às vezes não estão preparadas para receber o melhor. Porque ao receberem o melhor, vão deixar Deus para trás. Então, o materialismo, às vezes nas famílias, as grandes discussões é por falta de dinheiro, não é? É porque não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo outro. Mas às vezes não há dinheiro para o quê? Para as necessidades básicas ou para aquilo que não é necessário? As famílias discutirem que não têm dinheiro para comprar um pão, eu compreendo. Agora, se um filho discutir com o pai porque o pai tem que dar dinheiro porque ela tem que comprar aquelas calças ou aquela blusa, não compreendo. Ou uma esposa que quer ter dinheiro à força para ir a um cabeleireiro para fazer uma unha, não compreendo. Mas isso eu nunca compreendi. Não foi a passar a ser evangélica que eu compreendi melhor. Nunca compreendi. Porque isso também são... E os valores, são valores. E os valores têm-se vindo a perder. Têm-se vindo a perder nas famílias. As prioridades têm sido completamente invertidas. E então, quando acreditamos que Deus está no comando de todas as coisas, que o Senhor sustenta, que Ele provê, que Ele livra e que a necessidade de ter as coisas desaparece. Isso desaparece. Porque nós, quando começamos a ter experiências com Deus, começamos a perceber que Deus provê aquilo que a gente pensa que vai ser impossível prover. E às vezes são coisas tão simples. Coisas que a gente vive no dia a dia que às vezes nem valorizamos. E nestes últimos dias, o estar com vocês, o observar, o ler, o buscar, tenho feito entender isso. Em cada detalhe do nosso dia, Deus está nele. Cada detalhe. E as coisas são feitas de uma maneira tão simples. Tão simples que a gente não entende a simplicidade de Deus. Mas Deus vai trabalhando em cada um de nós. E nós precisamos é de se permitir ser trabalhados. E identificar o que é que nos escraviza e quais são os obstáculos que nos impedem de chegar a Deus. A culpa, o medo, o materialismo, o ressentimento, são tudo coisas que nos afastam do caminho de Deus. Porque, já diz a palavra, que não se viu um justo que a sua oração não fosse atendida. E se nós somos filhos de Deus, queremos ser filhos de Deus, a nossa oração vai ser atendida. Porque nós vamos ser os justos. Embora às vezes não seja atendida tão rapidamente quanto a gente desejaria, mas isso, paciência, também é algo que Deus nos ensina a ter. E muito. Os mais velhos talvez já percebam isso, os mais novos ainda não, mas paciência é algo que Deus tem trabalhado em mim. E muito. Mas isso também sou eu que peço paciência de Jó, então olha. Então, outra coisa que também muitos de nós acontece, muito mais na juventude, acho eu, lá está, a necessidade de aprovação. Eu no meu tempo de escola, eu hoje li um texto no Facebook, por causa de todas estas polémicas que agora têm vindo por causa do racismo. Eu li um texto para pessoas da minha idade, onde na minha altura realmente era verdade essas coisas. O bullying não existia. Ou existia de uma maneira diferente. Nós não encarávamos como bullying, a gente encarava como abre-olhos. O racismo não existia porque a gente sempre... Quer falar? Não, só uma explicação. Porque a gente...
Não tinha racismo. Era preto, era branco, era o que fosse. O que fosse. No meu tempo, eu não sei como é que é agora as escolas, mas havia o grupo dos vanguardas, o grupo dos betos, o grupo dos punks, o grupo dos metaleiros. E havia isso tudo, mas ninguém se dava mal. Ninguém se dava mal, não havia o que há hoje. Porquê? Porque há uma necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação às vezes faz-nos fazer coisas que não são de acordo com aquilo que nós queremos ser. Às vezes, por um sinal de aprovação e para sermos aceitos num grupo, temos que fazer bullying numa outra pessoa. Ou temos que maltratar uma outra pessoa. Essa necessidade de aprovação põe-nos num precipício que nós, quando andamos por isso, já estamos tão enfiados nesse precipício que às vezes já não conseguimos sair. Vocês estão inseridos, a grande maioria de vocês, inseridos em famílias com uns bons alicerces. Ou um pai ou uma mãe com um bom alicerce. Então, quem crê, quem está, defende valores. E quais são os valores que nós defendemos? Daniel? Quais são os valores que nós defendemos como filhos de Deus? A Bíblia de Jesus. Não nos devemos envergonhar do Evangelho. É um processo. Mas não se envergonhe, porque Deus em todo o tempo está convosco. Assim como teve com o Daniel. Teve um abre-olhos o Daniel. Como a gente diz em português, o Daniel teve um abre-olhos, não é? Mas não se envergonhem, não tenham medo de ser filhos de Deus. Não tenham medo das vossas convicções. Porque Deus honra. Deus honra em cada momento e Deus está lá. Jesus está. Mas às vezes vocês pensam que seja difícil, Jesus está lá o tempo todo. O tempo todo. Basta vocês crerem. Basta vocês deixarem que essa presença esteja convosco. E vocês vão ultrapassando esses obstáculos. Porque eu temo-vos dizer, a gente para defender o que aqui está, nós vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, vamos ser gozados. Mas quem crê vai ter que passar por isto tudo. Verdade. E é bom que vocês agora, desde pequenos e jovens, comecem a perceber isso. Porque aqui a nossa visão espiritual não é passar pano no Evangelho, é a verdade. E a verdade é que nós vamos ser humilhados, vamos ser perseguidos, vamos ser ignorados por amigos que nós pensávamos que eram amigos para toda a vida, vamos ser desiludidos por pessoas que nós tínhamos como queridas, por familiares, por pessoas que nos são próximas. Isso vai acontecer. Mas quando nós temos identidade, quando nós temos propósito, e o nosso propósito é o quê? Cumprir aquilo que Deus tem para nós nesta vida, porque aqui somos peregrinos, estamos de passagem. Esta não é a nossa casa. A nossa casa está lá à nossa espera. Se vocês acreditarem nisso, quando a coisa estiver muito apertada, vocês dizem, meu Pai, minha casa está lá em cima, Deus é comigo, isto tudo vai passar, Deus vai me ajudar. E a coisa passa. E eu falo por experiência própria. E é isso que vocês têm que colocar na vossa cabeça, é fé. Fé de que aquilo que aqui está escrito é a verdade. E às vezes vocês podem perguntar, como é que eu vou saber o propósito da minha vida? Por isso é que nós estamos a estudar. Mas eu acho que vocês, de uma maneira ou de outra, já mais ou menos sabem qual é o propósito. Dons e talentos. Cada um tem dons e talentos. Cada um de vocês, eu tenho a firme certeza, e Deus tem ministrado isto no meu coração desde o início do ano. Vocês vão ser canal de bênção para o avivamento que vai vir em Portugal. Vocês vão ter algo profético para fazer. Vocês são a geração profética, dos mais pequenos aos mais velhos, que são a Tatiana, que é o Júnior, talvez também, a Monique, a Tânia. Há algo maravilhoso nas vossas mãos para fazer. Deixem queimar essa vontade de fazer algo diferente. Deixem que a vontade de ser diferentes, mas diferentes pela palavra de Deus, queime em vocês. É tão bonito sentir a presença de Deus, é tão bonito sentir a leveza que Deus nos traz, a paz. Porque mesmo no meio de aflições, nós aprendemos a viver com paz. Isso foi o que Jesus nos veio ensinar. Mas isso só acontece se tivermos o quê? Ousadia,
coragem, determinação. E outra coisa muito importante, união. Você já falou sobre a depressão. Só que aí eu tava aqui pensando das idades que você falou. Há muita gente que pensa só porque tipo, a gente é criança que a gente não vai ter mover de Deus na nossa vida. Há muita gente que pensa que a gente não vai ser nada, e mesmo assim a gente entra na depressão, vamos supor. Eu lá na escola, né, como a irmã disse, eu tento pregar a palavra de Deus aproveitando agora que a gente está dando o cristianismo na escola, eu falo de Deus, sou o único que fala de Deus na minha sala, basicamente, o único que levanta o dedo para falar sobre isso. E eu meto as pessoas em dúvidas, depois teve uma coisa que eu falei que foi diferente. E eles estavam falando que os romanos, eles obrigavam as pessoas a ter aquele costume. Aí eu falei assim, mas Deus ele não vos obriga. Vocês que tomam uma escolha se vocês querem seguir o caminho dele. Deus dá essa oportunidade para você escolher se você escolhe o caminho mais difícil ou o caminho mais fácil. Só que nem por vezes que o caminho mais fácil ele vai dar na coisa certa. O mais difícil muitas das vezes também dá na coisa certa. Só que a gente que não compreende, para no meio do caminho, vamos supor, o medo, vamos supor que esses problemas são uma parede que aparece na nossa vida. Deus que quer basicamente que a gente pegue um martelo e destrua essa parede e continue o caminho de Deus. Amém. Tem muita gente que para no meio porque fala que não consegue. Tem que pegar o martelo e quebrar a parede. Muitas das vezes pode acontecer isso na nossa vida e a gente não está preparado. Pregação hoje à noite. Mesmo se a gente for pequeno ou grande, a gente tem que mover. Glória a Deus. E assim, então, olha, as vantagens. Vantagens de saber quem somos, qual é o nosso propósito e as vantagens de a gente saber quem dirige a nossa vida. A partir do momento em que nós temos propósito e sabemos quem dirige a nossa vida, tudo começa a fazer sentido, não é? Então a gente começa a organizar o quê? Focos, objetivos, não é? Vocês crescem, não quer dizer que vocês deixem de estudar, deixem de alcançar um curso, um emprego, um trabalho, nada disso. Há um foco, enquanto a gente cá está, a gente tem que fazer a nossa vida natural, não é? O normal. Então quando entendemos que há algo maravilhoso a ser feito pelas nossas vidas, começamos a ter esperança. E acreditem que a esperança move montanhas, assim como a fé. Então, conhecer o propósito simplifica a vida. Começamos a definir prioridades. Nós sabemos que a principal prioridade é Deus, mas depois temos outras. Agora, o que é que eu vos quero dizer? Que vocês sejam excelentes na prioridade que vocês escolherem. Então Deus vai perguntar assim: aceitaste Jesus e tudo aquilo que Ele fez por ti? Aprendeste a amá-lo e confiar nele? Primeira pergunta. Segunda, esta é assim: o que é que fizeste com o que eu te dei? O que é que fizeste com a tua vida, com os teus dons, com os talentos e com os recursos que eu te dei? Eu acredito que todos aqui estamos salvos. Eu acredito nisso plenamente. Só quem é que quer receber galardão ou ser aquele crente que chega lá, de mãos vazias, e passa para a eternidade de mãos vazias? Quem é que quer um galardão do abençoador? Não é a bênção, é o galardão do abençoador que é Jesus. Quem é que quer ter um coração motivado, com alegria e com amor para fazer o que Deus nos destinou a fazer? O que é que vocês querem fazer com a vossa vida? Uns têm talento para louvar, outros têm talento para pregar, outros têm talento para estar na mesa, outros têm talento, se calhar, para virem ser médicas, veterinárias, professores. Vocês já pensaram o que é que podem fazer com isso? Quem é que vocês podem influenciar com os vossos dons e talentos?
achando que vai ser minha professora de HGP. O quê, meu amor? Tira. A minha professora de HGP. Ela toda hora fala, eu vou falar com ela, vou falar assim. Porque, tipo, eu quando eu falo de Deus, eu dou sempre... Eu quando eu falo, eu meio que deixo a pessoa na dúvida, sabe? Tipo, vamos supor, ela vai vir querer saber mais de Deus e ela vai querer saber. E, tipo, no final eu deixo uma pergunta, tipo, meio que faço ela pensar. Será que eu escolho Deus ou continuo nessa vida? Eu deixo sempre ela pensando nisso, é o que eu quero fazer. E se, vamos supor, se ela tomar a decisão errada, eu vou tentar ajudar. Por causa que eu vou tentar ajudar, como Deus às vezes fala, muitas das vezes com os pregadores, que Deus ajuda as pessoas. Ele vê, tipo, vamos supor, muita gente vê pessoas desviadas e fica com medo. Fica com medo de falar, será que eu falo? Será que eu continuo aqui no meu canto? Muita gente fica indecisa. Só que quando você vê isso, você tem que ir lá e falar. Você não pode ter medo de acontecer alguma coisa errada. Que nem a irmã falou, tá tudo na mão de Deus. Deus que vai decidir se for sim ou se for não. Portanto, não adianta você estar falando, Deus, questionar Deus. Por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? Que nem as roupas de marca que a irmã falou. Por que eu não ganhei aquele tênis? Meu pai tem o dinheiro para comprar ele, e meu telefone também, mas ele não compra. Mas você tem que entender que tudo está no propósito de Deus, Deus que decide tudo. Portanto, não adianta você fazer tudo no seu tempo, você tem que fazer no tempo dele. Você tem que se perguntar, Deus, essa escolha é certa que eu tenho que tomar na vida? Você tem que se perguntar, não ficar, vamos supor, tomando a decisão da carne. Quando foi que Deus se tornou mais do que uma palavra para você? Quando vi uma transformação familiar e quando as suas ações se fizeram presentes na minha vida, assim como a paz depois de orar e a união da oração do povo de Deus. Eu acho que eu não tenho problema. Deus me fez do jeito certo. Só acho que não sei impor respeito. Não tenho problema de falar sobre Deus ou falar com alguém que eu não conheça. Mas é como se a minha palavra não fosse nada para quem ouve. Deus sempre foi mais do que uma palavra para mim. Mas teve um tempo que me afastei dele. Mesmo assim acho que estou fazendo algo de errado. Contrário. Foi quando comecei a tocar na igreja. Quem será Quem será? Deus nos fez do jeito certo e o fez do jeito certo. Isso é verdade. Cada um de vocês foi feito como Deus quis que fossem feitos. Nisso não há volta a dar. Só acho que não sei impor respeito. E isso às vezes, o impor respeito pode querer dizer que as pessoas não dão veracidade, se calhar, às nossas palavras. Não nos levam a sério. Talvez seja isso. Que a gente pensa que as pessoas não nos levam a sério. Mas eu volto a dizer, não interessa o que as pessoas pensam. Interessa é que vocês estão a fazer aquilo que Jesus veio nos ensinar a fazer. E mesmo a palavra diz, quando a palavra for pregada a cada canto, em cada nação, e não houver uma única pessoa que não tenha ouvido a palavra, aí vem o fim. Por isso, nós como aqui, há um propósito que é comum a todos. É o evangelismo. Isso é comum a todos. E não interessa se a pessoa não nos leva a sério, nós fizemos a nossa parte. Nós falamos do amor de Deus, demos o nosso testemunho, vivemos o amor de Deus, e se a pessoa não quer, é assim. Mas não vamos matar a nossa cabeça porque a pessoa não quer, ou porque não respeita, ou porque não acredita. Passa à frente. Passa à frente. É como todos aqueles que param, Deus levanta o outro. Murmúrio, esqueçam. Esqueçam. Por isso, não tenham medo de não impor respeito. Porque
Isso vai acontecer. Vai sempre acontecer pessoas que não nos respeitam, pessoas que não nos valorizam, pessoas que não nos dão o devido valor. Isso vai acontecer sempre, sempre. Mas por isso é que eu vos digo, deixem sentir o amor de Deus. Deus fez cada um do jeito certo. Nós temos consciência disso. Não somos um acidente. Estamos com um propósito aqui na Terra. Isso tem que nos bastar e a graça de Deus nos basta em todas as circunstâncias. Não fiquem tristes por causa disso. Porque se vocês fizerem o que Jesus nos ensinou a fazer, vocês vão ganhar o respeito de Deus. E não há nada comparável ao amor de Deus. Nada comparável.